Olá, alunos do terceiro ano. Segue um novo vídeo aprendendo com o Chessity. Eu entrei nas contas dos alunos, vi que muitos alunos completaram 100% da mochila e outros completaram 40%, 50% das lições e poucos alunos sequer entraram no Chessity. Eu gostaria muito que os alunos, mesmo com as aulas sendo desta maneira agora, a gente não tem mais as aulas por enquanto presenciais, pudessem estar trabalhando com o Chessity e avançando nos exercícios. Então, alguns alunos avançaram bastante no bloco do peão, né, no terceiro ano, porém, muitos alunos ainda estão nos exercícios iniciais. Eles são bem simples e fáceis e eu estou sempre disponível. O aluno que tem dúvida, tem alguns alunos que entraram em contato comigo, me mandam um e-mail, me diga qual é o exercício que não está conseguindo fazer e eu vou sempre estar ajudando esse aluno a resolver os exercícios. Então, nesse momento eu vou mostrar para vocês lá no bloco peão, que é onde nós estamos, como a gente pode fazer para avançar. Essa primeira parte, de 1 a 5, a maioria dos alunos já fez. Tá? Eu vou fazer um exemplo de cada um desses exercícios e tentar passar para a próxima página. Eles são bem simples, né? Então aqui, por exemplo, o movimento do cavalo, eu acredito que todos vocês já entenderam como é o movimento do cavalo, sua principal característica. O cavalo ele pula sobre as próprias peças e as peças do adversário, e ele sempre muda de cor de casa, indo de uma casa branca para uma casa marrom, e se ele estiver numa casa marrom, ele vai para uma casa branca. Os exercícios são simples. O cavalo ele precisa capturar a moeda e chegar na bandeira. Novamente, a dica para quem tiver uma tela menor do que o tabuleiro, entra aqui na circunferência, na rodinha, dá um zoom menos, ajeita um pouquinho a tela, coloca sempre as letras e os números, é sempre interessante. O cavalo, ele então vai de uma casa branca para uma preta. Aqui é simples, porque o cavalo, a moeda está no caminho do cavalo. Então eu clico no cavalo, clico na moeda, a bandeira também está no caminho do cavalo, clico no cavalo, clico na bandeira, já resolvi um problema. Eu vou avançar mais um pouquinho neste exercício. Aqui o cavalo ele pode capturar a bandeira de duas maneiras diferentes, ou ele vem para esta casa E3, ou ele vem para a casa F2, tanto faz, e em seguida ele captura a bandeira. Continuo. Novamente as moedas estão no caminho do cavalo. Eu acho muito interessante o aluno que faz com atenção o exercício, antes de clicar no cavalo e na moeda, tentar visualizar o problema como um todo. Então eu vejo que o cavalo vai capturar esta moeda, depois esta e finalmente a bandeira. E aí fica mais fácil, eu vou com mais firmeza, clicando nas casas onde o cavalo deve ir. E agora sim, o problema ele é um pouquinho mais difícil, mas não tanto assim. O cavalo pode capturar uma das duas moedas, ele não pode capturar as duas moedas de uma vez só, né? E o que vai acontecer quando eu capturar essa moeda? Ele já não pode capturar a outra moeda. Mas se você for se você colocar um pouquinho de atenção, vai lembrar que o cavalo na posição inicial poderia ter sim capturado a outra moeda. Então basta voltar com o cavalo para a casa inicial, cavalo C6, e em seguida o cavalo vai para E5, capturar uma moeda. O que acabamos de fazer no xadrez é conhecido como uma manobra, né? O cavalo ele manobrou. E agora ele captura a bandeira, né? É como se eu estivesse estacionando um carro, eu tenho que fazer uma manobra, o cavalo ele tem que manobrar para poder capturar as moedas. Esse é um exemplo parecido com o anterior. O cavalo ele vai optar por qual moeda ele quer capturar primeiro, tanto faz, por exemplo aqui.
E para capturar outra moeda, ele já não alcança ela a partir desta casa, ele volta para a casa E3, vai para D5 e captura em F6. Também é importante o aluno observar que todos os exercícios estejam com a corzinha verde. Se tiver com a corzinha vermelho, é porque ele errou. E aí ele tem que recomeçar para conquistar as 3 bandeiras. Isso vai possibilitar o aluno, ao terminar todos os exercícios de um determinado bloco, fazer a provinha e ganhar o seu diploma. Então, eu vou voltar aqui no Learn. E agora eu vou ir um pouquinho mais rápido nos demais exemplos. Nomeando as peças é bem interessante, vou mostrar somente um. Quando abre essa janela, o aluno ele tem que clicar em Jogue Agora e não nestes blocos, porque esses blocos ele já fez. O exercício novo está aqui em Jogue Agora. Então, é uma revisão do movimento, por exemplo, do rei. O rei anda de uma em uma casa, em todas as direções. E no final, ele pergunta qual é a peça que estamos movimentando. É o rei, é a primeira opção. Exactly. E o problema está resolvido. Novamente, vou clicar no Learn e vou avançar no bloco de número 8, o peão. O movimento do peão é bem simples. O peão avança uma casa até chegar ao final do tabuleiro, sempre de uma em uma. Mas quando o peão se encontra na sua posição inicial, qualquer peão na sua posição inicial, tem a opção de avançar 2 casas. E ele captura em diagonal. Quando o peão chega na última fila, o jogador pode escolher uma dama, uma torre, um cavalo ou um bispo, independente da peça estar ou não no tabuleiro. Então, o jogador pode ter 2, 3, 4 damas, 3, 4 torres e assim por diante. Vou mostrar um exemplo. A ideia é chegar na bandeira no menor número de jogadas possíveis. Então, eu não vou avançar uma casa, mas 2 casas, né, que é mais rápido. E aí o peão já ataca o cavalo, avança, e quando chega na 7ª fila, eu não preciso ir até a 8ª, porque a bandeira está na diagonal do peão, e o peão pode capturar a bandeira, e ele pede, ele pergunta para você qual dessas peças você vai querer colocar. Né? A dama vale 9 pontos, é a peça mais poderosa do jogo. A torre vale 5, o cavalo vale 3 e o bispo vale 3. Então eu vou trocar por uma dama, mas em algumas situações talvez eu peça uma torre ou um cavalo e até mesmo um bispo. Tudo vai depender da situação que nós tivermos no tabuleiro. Bom, eu vou passar para o próximo exercício, porque todos eles são iguais. Então, vou voltar aqui para o Learn, no bloco peão. O acerte o sapo eu não vou fazer, é muito simples. E a corrida espacial é uma revisão destes 4 exercícios anteriores. Tá? É divertido, vale a pena o aluno fazer. Vou passar para o número 12, capturando todas as peças. Então, a peça ela deve capturar as peças pretas que estão no tabuleiro, cuidando sempre de não ser capturada no meio do caminho.
Então a dama, o único cuidado que ela precisa ter é de não se colocar numa situação onde ela possa ser capturada. É muito importante, o aluno às vezes ele erra o problema porque ele não se dá conta para qual lado os peões vão. Então, nesse momento, é muito importante você ter as letras e os números, né? Porque, sabendo que as brancas sempre ocupam as filas 1 e 2 e a fila 2 está aqui embaixo, então, esses peões pretos, eles estavam aqui no começo do jogo, na fila 7, e eles avançam indo para baixo. Então, o peão, por exemplo, de B6, captura nessa casa, C5. A dama ela vai capturar os peões. Eu vou começar o jeito mais rápido e, na sequência, é capturar o peão de H5, E2, B5 e B6. Vou fazer mais um exercício, né? Então aqui a ideia é capturar todos os peões de uma vez só. Então eu vou capturar em G6, eu preciso visualizar antes de fazer o exercício. G4, D4, agora eu tenho que gastar uma jogada, me aproximar do peão, e finalmente C2. Vou passar para um próximo bloco. Learn. Bloco peão. Novamente aqui nós temos mais exercícios de peões. Mar Profundo é um desafio com uma revisão desses 4 itens. 11, 12, 13 e 14. Passo para a próxima página, né? E não sei se vocês se dão conta, mas em muito pouco tempo, se eu me dedicar, eu consigo avançar bastante nos blocos. Serpente com 2 peças, com 3 peças, é tudo a mesma coisa, né? Ele tem como objetivo ver se o aluno entende como a peça pode capturar e se ele percebe se a captura que ele vai fazer ela é possível ou se a peça vai estar em perigo. Por exemplo, nesse caso, se a dama captura a torre, o bispo capturaria a dama. Então eu vou começar capturando o bispo que está indefeso para depois capturar a torre. Prestem bem atenção, isto é apenas um exercício. Numa partida de verdade, você não pode fazer 2 movimentos com a mesma peça, né? com a mesma cor de peças. Cada jogador joga apenas uma vez. Então, no Jogue Agora. Então, aqui ele pergunta, antes de iniciar o tabuleiro, ele fica minimizado, e ele pergunta qual é a peça preta que está desprotegida. Então, a dama preta protege a torre preta, mas a torre preta não protege a dama. Portanto, a peça desprotegida é a dama. Eu clico na dama, e agora sim ele habilita para fazer... né? Ele agora habilita para você fazer o exercício. Se eu capturar a torre com o cavalo, a dama captura o cavalo, mas se eu capturar a dama, então o cavalo está tranquilo nessa casa. E para capturar a torre, basta voltar na posição inicial e capturar a torre. Eu estou avançando rapidamente nos exercícios porque eles são bem simples, né? E com um pouquinho de dedicação, o aluno ele consegue, em 3, 4 dias, avançar bastante, né? Se a gente levar em conta que nós estamos já no 2º semestre e é o 2º ano, vocês começaram no 2º ano e agora estão no 3º ano, e tem aluno que não passou da primeira fila, né? Então precisa avançar nos exercícios Chastity. Eu vou continuar com o cheque em 1 e o cheque em 2, mas eu vou fazer isso em um outro vídeo para não ficar muito cansativo e muito comprido.